E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia nesse momento, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, lá depois de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, verso 8. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura que faremos agora. Todos encontraram? Sim? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós e queremos que Teu Santo Espírito agora ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão. Não queremos ser apenas ouvintes, leitores da Tua palavra, mas queremos muito mais do que isso. Queremos que a Tua palavra seja viva e eficaz em nosso viver diário. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Existem muitos textos bíblicos na palavra de Deus que requerem um tempo maior, uma dedicação maior para entendermos. Aparentemente, eles são mais complexos, mais difíceis. Talvez para você que conhece a palavra, já tenha ouvido muitos sermões sobre esse assunto. O verso de hoje, aparentemente, ele não tem nenhuma dificuldade. Mas será que não? Será que não? Porque Pedro está dizendo aqui que o diabo, que é nosso adversário, ele está ao nosso redor, bramando, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Uma pessoa que entenda um pouco de leões, pode pegar esse verso e colocar você contra a parede. Porque quem entende um pouco de leões sabe que os leões, eles não bramem, eles não rugem quando estão à espreita de suas presas. Você já viu um gato caçar um rato? Como é que o gato faz? Ele enxerga o rato e começa, né? Miau, miau, miau. É assim que faz o gato? É? Não. Não faz nenhum barulho. Nenhum barulho. Desde pequeno em casa sempre tivemos gatos. E eu lembro de eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, depois de uma chuva muito forte, chuva de verão, o pátio lá de casa ficou todo cheio de poças d'água. E na minha terra, lá no interior do Rio Grande do Sul, a terra vermelha, então, quando o barro é barro vermelho. E é complicado. Tênis branco nunca mais será branco se você usá-lo num barro vermelho. Pode usar os melhores detergentes, os melhores conteúdos de limpeza, mas você não vai torná-los mais brancos. E naquela tarde, depois da chuva, um João de Barro resolveu aterrissar lá no pátio de casa. Eu estava espiando pela janela e ele viu uma poça de água, resolveu de tomar o seu banho, estava feliz da vida, cantava. E a gata lá de casa também percebeu. Ela viu. E o que ela fez? Sem um ruído sequer, sem um barulho sequer. Isso é gato raiz, sabe? Não é gato Nutella. Gato Nutella, eles fazem uns gorjeios, né? Diz que é gorjeio, aquele barulhinho tec, 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 que eles fazem quando eles veem um passarinho. Lá de casa são gatos Nutellas. Eles não fazem como a gata lá de casa fazia quando eu era pequeno.
E ela foi então se arrastando naquele barro vermelho, era uma gata amarela, e ela foi tingindo o seu pelo no barro sem que o João de Barro percebesse. E quando ela estava no ponto certo, João de Barro lá, feliz da vida, ela preparou-se então para atacar, para dar o salto. E ela então armou o corpo e, quando ela ia saltar, eu disse, não! O João de Barro voou, a gata olhou para mim como se dissesse, acabou com o meu jantar. Né? O João de Barro escapou. Gatos não miam. Onças, tigres, nenhum da família dos felídeos faz barulho quando está à espreita de sua presa. Mas Pedro, no texto que lemos nessa noite, está com uma advertência muito importante. Fiquem atentos, sede sóbrios, fiquem atentos e vigilantes, porque vocês têm um inimigo que está ao redor de vocês, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Será que Pedro entendia de leões? Pedro não entendia de peixes, não é? Não sei se ele entendia de leões. Pedro entendia de peixes. Mas e o Espírito Santo que iluminou a mente dos escritores da Bíblia Sagrada? Será que, de repente, se esqueceu desse detalhe? Como que chega um texto até nós no século 21 e depois de estudarmos um pouco sobre os leões, podemos pensar assim, a Bíblia não é cientificamente correta. Veja, olha só, que coisa interessante. Esse verso está provando que a Bíblia está errada? Não, claro que não. Como eu disse no começo, uma pessoa que entenda um pouco de leões vai dizer que o texto está errado. Mas uma pessoa que entenda um pouco mais de leões vai dizer que o texto está correto. Por quê? Porque há uma ocasião em especial, em que o leão que está à caça de sua presa, ele ruge, ele brame, ele faz barulho. E é justamente quando ele quer causar pânico. Pânico. Os leões, geralmente, eles caçam em bandos. Vai um grupo de leões, estão ali as fêmeas, as leoas, normalmente são elas que fazem o ataque, vão juntos outros leões mais novos para prender. E quando eles encontram, por exemplo, uma zebra, pastando tranquilamente na savana africana, o que faz o líder do grupo, mais experiente? Ele dá um sinal e sai um leão do grupo, normalmente uma fêmea, e ela vai então arrastando-se agachada, sem fazer nenhum tipo de barulho, vai e quando está no ponto certo, ela ataca a presa, ataca a vítima, e eles fazem a festa, sem nenhum barulho, nada. Agora, quando eles encontram um bando de animais, vamos imaginar, o grupo de leões saiu cedinho para caçar, eles são meio preguiçosos, mas eles caçam em grupos. E aí eles encontram lá, na pastagem, um grupo de zebras. O que eles fazem? O leão mais velho, então, monta a estratégia. Ele dá um sinal e cada um dos leões se posiciona ao redor daquele grupo, sem que eles percebam. Fica um posicionado aqui, outro ali, um leão lá, outro leão, mais um, mais outro. Eles fazem um cerco mais ou menos no formato de uma letra U, de uma ferradura, mais ou menos assim. E é interessante que eles ficam numa posição onde o vento lhes é favorável. Por quê? Porque o leão não toma banho. Não é? Diferentemente do gato, o leão não toma banho e ele não cheira muito bem. E o cheiro dele poderia ser percebido pelo olfato tão sensível daqueles animais.
Então o vento é favorável para eles. E quando cada um dos leões está devidamente posicionado, o que faz o líder? O grupo chefiado por ele, cada um posicionado no seu canto. O líder ruge. E o rugido de leão é de arrepiar cabelos de quem não tem. Não é? Ele dá aquele rugido estrondoso. E o que acontece com o grupo de animais que estava ali pastando tranquilamente? Eles fogem. E se fugiu para cá, tem um leão esperando. Se fugiu para lá, tem outro. Ali tem outro, ali tem outro, ali tem outro. Mas lá tem outro leão esperando. Interessante que os estudiosos dos leões, eles perceberam que, normalmente, os animais que conseguem escapar são aqueles que permanecem juntos. Aqueles que permanecem juntos. Os primeiros colonizadores da África, eles tiveram muitos problemas com leões. Então, à noite, eles precisavam reunir bois, vacas, o gado, em currais que eles montavam improvisados, com troncos de árvores. Então, eles fincavam no chão aqueles grossos moirões e cercavam, colocavam galhos de espinho por dentro, por fora, fechavam, e ali o gado ficava protegido dos leões durante a noite. Mas os leões não se davam por satisfeitos. Eles cercavam o lugar e começavam a rugir. A rugir. Eles não conseguiam entrar, mas do lado de fora eles rugiam. E à medida que eles começavam a rugir, os animais que estavam dentro do curral começavam a ficar nervosos, impacientes. E vai para cá, e vai para lá, um empurra o outro, e vão para um lado, vão para o outro, e os leões rugindo. O desespero começa a tomar conta do ambiente dentro do curral. E muitas vezes acontecia que o desespero era tão grande que eles forçavam a parede, forçavam o muro, forçavam aqueles troncos de árvores que estavam ali para protegê-los, e eles derrubavam. Quem fazia isso? Os leões? Não. Os animais. Eles faziam isso na tentativa de sair dali de dentro, para quê? Para escapar, para se salvar. E quando isso acontecia, quem os recebia lá fora? Os leões. Os leões. Sabe, no comportamento dos leões e no texto que nós lemos aqui na introdução nessa noite, nós conseguimos tirar algumas lições importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as lutas que enfrentamos. Temos um inimigo que tem poder, sim, tem certo poder. Mas ele não é tão poderoso assim. E sabe, há muitos cristãos que temem o diabo. Temem mais o diabo do que a Deus. Mas o diabo é um inimigo vencido. Jesus o venceu na cruz do Calvário. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. Não precisamos temê-lo. Não precisamos ter medo, porque Deus colocou um muro de proteção ao redor de seu povo. Deus colocou um muro de proteção ao seu redor, ao redor de sua casa, de sua vida. E esse muro, nós poderíamos dizer nessa noite, ele é composto pela palavra de Deus, por exemplo. A palavra de Deus é ou não é uma proteção para nós? Sim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma proteção, não um amuleto como muitos utilizam por aí. Não é? Não sei se você já esteve na casa de alguém,
onde lá na sala tem uma Bíblia grande, aberta, né, com as páginas amarelecidas, né, empoeiradas, aberta no Salmo 91. O Salmo 91 é o Salmo da proteção, é o Salmo mais conhecido da Bíblia depois do Salmo 23. E as pessoas acham que por estar ali a Bíblia aberta no Salmo 91, a casa está protegida. Mas não é esse tipo de proteção que a própria palavra garante que ela é. Ela é a proteção no sentido de que quando a estudamos, quando a praticamos, ela se torna real, ela se torna verdadeira, ela se torna uma espada, uma arma de defesa poderosa na mão do crente. Deus colocou a sua palavra como proteção. Deus colocou, poderíamos dizer, as promessas contidas na palavra para nos protegerem. E quantas promessas temos na Bíblia Sagrada, não é mesmo? Quantas lindas promessas que nos enchem de coragem, de ânimo, de disposição para vencer as lutas da vida, para enfrentar os desafios do dia a dia. Deus colocou muito mais que a palavra, Deus colocou a lei, a sua lei como objetivo de proteção. Sabe, tem gente que entende a lei de Deus como regras que não devem ser quebradas, como nãos, né, como proibições de Deus, como desmancha prazeres de Deus. Mas a lei de Deus, ela não é para nos restringir, ela existe para nos proteger. Porque à medida que eu sigo, cumpro os mandamentos contidos na palavra, eu sou guardado, eu sou protegido. Porque não adianta eu confiar em dinheiro, em posses, em carros, em casas, em riquezas, porque esse tipo de Deus não tem poder nenhum para me proteger. Há apenas um Deus. E ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não coloque coisas, não coloque pessoas, não coloque sonhos acima de mim, porque eu sou Deus. E aí você pega cada um dos mandamentos e você percebe que em cada um deles não está uma proibição, mas uma proteção de Deus. Quando Deus diz, não matarás, Deus está me protegendo, não está me proibindo. Deus está me guardando a minha vida, protegendo a minha vida. Quando Deus diz, não adulterarás, Deus não está me proibindo de fazer uma coisa boa, Deus está me protegendo, protegendo a minha vida, a minha reputação, a minha saúde, a minha família. Deus está me protegendo. Pode pegar qualquer um dos 10 mandamentos, ou dos demais contidos na palavra, e você verá que todos eles são regras de proteção. Deus coloca advertências, Deus coloca conselhos, reprovações, Deus nos dá a mensagem, o dom de orientação profética, e somos permanecidos quando somos protegidos, quando permanecemos dentro do aprisco. E Deus coloca a igreja também como uma proteção para todos nós. O inimigo não pode nos arrancar dessa proteção, mas tem uma coisa que ele faz. Ele continua rugindo. Ele ruge, ele faz barulho. E agora, o que fazer? Quando o inimigo de Deus quer nos separar de nossa família espiritual, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso comportamento? Veja comigo o Salmo 46, é um outro texto bem conhecido também, com uma das promessas mais bonitas dos filhos de Corá. 46, verso 10. O que diz lá? Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Sabe quando o leão ruge? É exatamente isso que Deus diz para você. Fica calmo. Fica tranquilo. Não fique desesperado. Não fique assustado. Não fique tomado de pavor. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Numa versão livre, numa tradução livre, na minha versão, eu diria assim, Deus está dizendo, deixa comigo. Deixa comigo. Fica tranquilo. Deixa comigo. Eu sou Deus. Não entre em pânico. Não fique alarmado. Não perca o ânimo. Evite intranquilizar-se. Isaías 26. Nós temos outras dicas da palavra de Deus. Do que fazer quando somos assaltados ou afligidos pelo inimigo que ruge procurando nos levar a desanimar. 26, Isaías 26, verso 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que coisa linda, Deus está dizendo aqui nas palavras de Isaías, Deus conserva em perfeita paz aquele que confia nele. E no verso 4 ele diz mais, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor quando? Quando tudo vai bem, não é? Confiai no Senhor quando você tem o emprego, quando você tem o salário, quando você tem a sua família, tem a sua casa, quando você tem as suas coisas, quando você tem saúde. É isso que encontramos aqui no texto? É sempre. E é tão fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, não é mesmo? É tão fácil que a gente vem à igreja em todos os dias de culto, a gente vem buscar, a gente sente necessidade. É assim? Ou é quando as coisas estão complicadas? Para muitos cristãos, Deus é aquela caixinha de remédio que muitos têm em casa, né? Você tem uma caixinha de remédio em casa? Hã? Lá em casa tem uma gaveta, mas uma gavetona, né? Uma gaveta grande, né? Cheia de remédio. E quando a sogra veio morar com a gente, é por conta disso, né? E ela tomava 15 comprimidos, assim, de uma vez só. Era um absurdo. Eu ficava espantado pela quantidade de remédios. Toda a aposentadoria dela ia para o remédio, né? E graças a Deus hoje a quantidade diminuiu drasticamente. Graças a Deus. Mas para muitos, Deus é a caixinha milagrosa, sabe? Aquela caixinha, aquele cantinho, aquele lugarzinho onde tem o remédio para isso, o remédio para aquilo, né? E a gente vai lá no pronto-socorro de casa e tem a solução para os nossos problemas. Confiai no Senhor perpetuamente, continuamente, constantemente. As coisas não estão bem? Continue confiando. Você não está sentindo Deus? Continue confiando. Você não está vendo Deus? Continue confiando. Você não recebeu a resposta de Deus? Continue confiando. Você orou e o mar não se abriu? Continue confiando. Perpetuamente. O Senhor é uma rocha eterna. Não é um pedregulho, não é um torrão de areia. É uma rocha que não se quebra, que não se parte, que não se termina.
Hebreus capítulo 10, 25. Capítulo 10, Hebreus. Tem gente que gosta muito do capítulo dos heróis da fé, eu também gosto. Mas o capítulo 10, ele me ajudou muito nas minhas lutas de depressão, de ansiedade, porque aqui fala muito de perseverança. Eu sou um apaixonado pelo capítulo 10. O capítulo 10, no verso 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então Paulo, o autor de Hebreus, ele é muito claro ao dizer que nós não devemos seguir o exemplo daqueles que por alguma razão abandonam o costume de frequentar a igreja. Veja que era na época da igreja primitiva ainda. E às vezes nós idolatramos a igreja primitiva, achamos que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, onde tudo acontecia do jeitinho certo, mas eles tinham os mesmos problemas que nós temos. Havia egoísmo, eles tinham pessoas que eram falsas, haviam falsos mestres, havia toda espécie de vento de doutrina também. As lutas também eram grandes. E o autor está dizendo, não deixe de congregar. Quantos que se aproveitaram da pandemia e não voltaram mais, não é mesmo? A gente conversa com colegas pastores. Esses dias eu conversei com duas ovelhas minhas lá do Rio Grande do Sul, estiveram aqui em Jacareí e estavam contando, e eu comecei a perguntar, e fulano, cadê as minhas ovelhas? Né? Ah, fulano não voltou mais, fulano desanimou, fulano desistiu. É muito triste quando isso acontece. Ao invés de deixar de congregar, qual é a dica do autor? Façam admoestações. Ajudem-se uns aos outros. Né? Cutuque um ao outro no bom sentido da palavra, para que acorde, para que levante, para que saia da inércia. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia tem um D maiúsculo aí na sua Bíblia, não tem? Tem um D maiúsculo? Dia se aproxima. Ele, em outras cartas, referindo-se à volta de Cristo, ele usa também esse dia com D maiúsculo. É o dia do Senhor, da volta do Senhor, que está próximo. Está próximo. Cada vez mais próximo. Será que temos esse mesmo sentimento, essa expectativa, essa esperança se tornando realidade em nosso dia a dia? Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem o quê? Sem vacilar, diz a minha versão. Pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme a confissão da sua esperança. Um dia, num tanque batismal, você e eu confirmamos a nossa decisão ao lado de Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, guarde firme, segure, não solte a confissão da sua esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Sabe, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar nessa nova semana. Talvez o diabo esteja rugindo ao seu redor. Ao redor de sua casa, ao redor de sua família,
quem sabe no seu trabalho, quem sabe nos seus relacionamentos. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando, mas não tenha medo. Não tenha medo, porque maior é aquele que está ao seu lado. Ele é poderoso. Ele é poderoso. No verso 35, lemos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem o quê? Grande galardão, tem recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou seja, se voltar para trás, se desanimar, o que acontece? Nele não se compraz a minha alma. E o 39 fecha o capítulo 10 e a mensagem dessa noite, garantindo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, do quê? Dos que creem da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. O diabo não pode arrancar você daqui, mas ele pode fazer barulho. Ele pode tentar, com seus rugidos particulares, específicos, levá-lo ao desânimo. Lembre-se dos leões lá na África, que atacavam as suas vítimas. Normalmente, os animais que conseguiam escapar eram aqueles que permaneciam juntos. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que estamos aqui. É por isso que a gente vem à igreja. Sabe, às vezes a gente vem com tanta luta, com tanta dor, com tantos questionamentos, e a gente ouve alguém do nosso lado que, quando abre o coração, você percebe que a sua luta, por gigantesca que seja aos teus olhos, ela é pequena diante da luta daquele irmão, daquela irmã. Sabe? É quando dividimos as nossas amarguras, as nossas dores, os nossos fardos. É quando levantamos um ao outro que nos tornamos fortes. É quando dobramos as nossas pernas, quando colocamos os nossos joelhos no chão, é que vencemos. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. Que a vitória de Cristo seja a sua vitória nessa nova semana. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado já pelo primeiro dia de outubro que vivemos, pelo primeiro dia de mais uma semana que está começando. Muito obrigado, Senhor, pelas advertências, pelos conselhos, por Tua palavra, por Tuas leis, por Tuas promessas, por tudo que dispões e colocas à nossa disposição para nos guardar, para nos proteger das armadilhas e do leão que ruge. Muito obrigado, Senhor. Queremos continuar a caminhada. Queremos continuar congregando. Queremos continuar, Senhor, firmes, confiantes, confiando em Ti continuamente. E diante do ataque do inimigo, diante do rugido do inimigo, nos mantermos quietos, tranquilos, confiantes, sabendo que Tu nos darás a vitória. Cuida, Senhor, de cada um que aqui está, de cada um que nos acompanha pelas redes sociais, para que estejam guardados, protegidos e tenham plena vitória
em cada desafio que tiverem, não apenas nessa semana, mas em cada dia, em cada momento de suas vidas. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém.